Olá, estamos começando mais um programa, mais um episódio, terceiro episódio do Recorte Jurídico. E hoje nós contamos com a presença do Dr. William e também da doutora Pamela, para a gente decorrer um pouquinho de um acontecimento que marcou aí a nossa classe jurídica, de uma violação da prerrogativa. Então, com vocês, Dr. William e doutora Pamela, sejam muito bem-vindos ao Recorte Jurídico. Obrigada. Obrigado. Dr. William e doutora Pamela, a gente sempre começa o recorte jurídico fazendo uma apresentação. A gente sabe que tem um tema principal para ser decorrido aqui, mas todos os nossos seguidores, eles gostam de conhecer também um pouquinho dos convidados. E eu gostaria de saber quem é o William, Dr. William. Vamos lá. O Williams é advogado, atualmente militante, mais precisamente, né, mais especificamente, com a advocacia previdenciária e trabalhista contra a fazenda pública, né. Nisso da carreira a gente atua bastante com o processo criminal e atuamos também com a advocacia pública, né. Eu sou pós-graduando em Direito em advocacia trabalhista e previdenciária, em advocacia previdenciária administrativa e em gestão de escritórios de advocacia. Já tem uma leve experiência, A né? gente tem 12 anos, 12 anos 12 anos advogando. advogando nessa área. E a doutora Pamela, quem é a doutora Pamela Monteiro? Bom dia, eu também sou advogada, não mais jovem advogada, né? Mas já advogo aí há mais de 6 anos também. Sou pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal, Direito Constitucional e Direito Administrativo, em Direito Empresarial e pós-graduanda em Direito Previdenciário. Previdenciário, né? E possuo expertise em execuções penais. Execuções penais. É, eu tive a oportunidade, né, de conversar com a doutora Pamela para falar um pouquinho sobre o acontecimento, né, da violação de prerrogativa que infelizmente o doutor Williams Fonseca esteve envolvido. E eu queria que você falasse um pouquinho de forma mais detalhada como tudo isso começou. O que que gerou toda essa repercussão e por que que chegou àquele ponto da sua detenção. Vamos lá então? Vamos lá. Nós estávamos no município de Bertolinha, na terça-feira, dia 12 de dezembro do corrente ano, quando um rapaz montado em um cavalo, em uma égua, ela disparou, né? Ele perdeu o controle, chegando próximo à viatura da polícia militar, o animal deu uma rebanada lá e ele caiu por cima da viatura, vindo amassar, né? Provocar ali um dano. Os policiais não estavam do lado da viatura, né? As informações que eu tive é que ele ficou um tempo ali, né, aguardando, e como não apareceu ninguém e o animal solto, podendo provocar outros acidentes, ele então foi pegar o animal e disse: ó, fui eu que fiz, se chegarem aí avise, né, eu volto para resolver. E aí essa foi a informação que eu tive. E então saiu. Quando os policiais retornaram, que viram aquela situação, conseguiram identificar quem tinha, né, e aí então foram procurar o rapaz. E o doutor Marcelo Trindade foi chamado para acompanhar esse rapaz. Acontece que quando o doutor Marcelo chega na casa da mãe do rapaz, os policiais militares trancaram o carro dele. Botaram uma viatura atrás do carro e a outra à frente do carro. Tem vídeos aí mostrando isso, provando essa situação, com um espaço que ele não tinha a menor condição de se retirar dali, caso precisasse se deslocar para um outro local, e ele ia precisar se deslocar. E aí, às 17 horas e 39 minutos, eu recebo uma ligação do doutor Marcelo Trindade. Doutor Williams, o senhor está onde? Estou em casa, na casa dos meus pais. Ele disse: doutor, eu estou precisando do senhor com urgência. Eu estou aqui na Hermes Saraiva, a polícia prendeu meu carro. Eu disse: prendeu? O que foi que aconteceu? Ele disse: não, meu carro está trancado, eu não consigo sair no carro de jeito nenhum. E então contou o que aconteceu. Aí perguntei onde que era, ele disse: eu estou aqui na rua Hermes Saraiva, ao lado da casa do pequeno, né? É o Dailson. E eu então me dirigi para o local. Eu disse: tá bom, estou indo para aí. E eu me dirigi para o local.
né? Inclusive pegando carona na garupa da moto de um popular que ia passando, porque meu carro estava aqui em Terezinha na revisão. Ao chegar lá, cara, já vi a situação, mas ainda assim perguntei o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. A doutora Darkiane Araújo se encontrava lá, e aí ela então disse, não, porque prenderam o carro do doutor Marcelo aí. Aí eu disse, quem? Do outro lado da rua estavam 3 policiais militares, né? Natan, Lucas e o outro, salvo me engano, Moraes. Eu perguntei qual a razão da prisão do carro do colega. Ele disse, não, o carro dele não está preso, não. Eu digo, apreendido. Aí um deles então respondeu, não, a chave está com ele. Né? Só ele sair, mande ele sair. Mas como? Eu disse, como? Ele não tem as mínimas condições de se tirar um carro daí, rapaz, sem, né, bater, sem... Ah, doutor. Né, em tom de ironia, de deboche. E aí então eu disse, olha, isso é um absurdo, né? Isso pode configurar abuso. Represente, doutor. Não, a gente vai representar. E o senhor, né, o senhor, é bom que o senhor observe, se eu tenho emprego, o senhor pode perder ele. Já é o segundo problema que o senhor tem aqui. Em muito pouco tempo o senhor vai, né, com certeza vai ser representado. Vocês têm o dever moral e a responsabilidade legal de zelarem pelo cumprimento da lei. Né? Não é o que está acontecendo aqui. Pois bem, me distanciei deles, eles declinaram o nome, né, em tom de... Eles declinaram o nome, Natan e o outro policial, declinaram o nome e então me afastei, né, e fui para casa fiquei de frente à casa do Manuel Jovença, tinha uma cadeira vazia, eu cheguei e sentei, já estava o doutor Gilvan Feitosa, o doutor Marcelo Trindade e outros populares, né, a doutora Darkiane estava na calçada da dona Elineuza. E aí, pouco tempo depois, chega um sargento, né, com a guarnição dele. Quando chegou, passa direto para a casa da mãe do rapaz envolvido lá supostamente, né, envolvido no... E ele já subiu a calçada, adentrou a área da casa da senhora, não tinha portão, não tinha grade, então ele já entrou na área. Formou-se uma barreira de policiais para que a gente não tivesse acesso à senhora lá. E nesse momento, né, ele bate na porta, sai um senhor e ele pergunta se ele era o pai né, do Vitor. E o rapaz disse que não, acho que era padrasto dele e tal. E aí ele pergunta se ele tá lá, pergunta pela mãe, né? A mãe é chamada e ela vem, tá, cadê seu filho? Né? Porque teve um crime de dano contra a viatura da polícia, ele tem que responder e tal. E a gente soube que ele é menor. Não, ele não é menor, não. Ele é maior. Cadê os documentos dele? Estão com ele. Então eu vou ter que lhe conduzir. Nesse momento eu faço a intervenção. O senhor não pode conduzir ela. Lá, encostado no poste, tem um vídeo e tal. O senhor não pode conduzir ela. Ele insiste, né, faz o vídeo de mercador e eu repito. O senhor não pode conduzir ela sob pena de estar cometendo crime de abuso de autoridade. Argumentando. Né? Sim, ela não cometeu nenhum crime, sequer era testemunha. Né? E aí ele então disse para mim ficar na minha, né, não me meter. Eles ficam na minha. Interessante, né? Vocês querem cometer abuso de autoridade e a gente tem que ficar calado. Não pode se manifestar. Ele parte lá, pergunta qual é o abuso que está cometendo. Né? E eu vou e digo para ele que ele não pode conduzir ela porque ela não cometeu crime algum. Né? Pergunta a ele qual o crime que ela cometeu. E ele vira ali e diz para mim representar junto à corregedoria. Né? Talvez que acreditando que fique impune, né? Que não vai ter nada. E aí, nesse momento, ele se apresente. Né? Eu digo, não, doutor, quem decide se representa junto à corregedoria sou eu, não é o senhor, não. Né? Sou eu, não é você, não. Foi essa expressão que eu usei. E ele, com um tom, né, um pouco alterado ali, e a gente
Não, representa. Quem decide se representa contra você na corregedoria sou eu, não é você não. Assim como se você quiser fazer uma representação junto à OAB, né, para processar, quem decide é você e não eu. Você está me caluniando, e vai ser conduzido, porque eu estou sendo constrangido, e ao crime de calúnia. E aí ele vira para os policiais, se aproxima de mim e diz, esse cidadão aqui vai ser conduzido para... Então, nesse momento, eu tendo a mais plena convicção de que eu não tinha cometido nenhum crime, né, digo que só saio dali algemado. E prontamente eu fui algemado, ele já tinha, né, ele fez sinais para os policiais, e um dos policiais já grita lá da frente, você vai algemado mesmo, né, porque havia aquela sede de me algemar. Né. Infelizmente, naquele momento, né, o argumento não valia. Era a força, era a truculência, era o abuso. Né. Eles já estavam ali para cometerem abuso. Queriam levar uma pessoa que não tinha cometido nenhum crime. Quando alguém intervém, então vai você. Agora que a gente vai fazer, vai. Né? Então, foi isso que aconteceu. Eu fui algemado. No momento que eu estava sendo algemado, um dos policiais me deu um soco nas costas. Tem um vídeo que mostra claramente essa situação. Eu reclamo, tô sendo agredido aqui. O doutor Marcelo disse, estou vendo aqui, eu tô filmando. Né? E aí um deles vai e diz que eu estou mentindo. Né? E eu vou e digo que mentira, retruco, né? Pois bem, naquele momento eu passo por uma imobilização ainda maior e sou conduzido para a viatura. Ali eles me colocam no banco de trás e eu fiquei ali enquanto eles discutiam a situação da senhora lá. E aí eu fui conduzido para o município de Uruçuí. Né? Ao sair da cidade de Bertolínia, Uruçuí fica a quase 90 quilômetros de Bertolínia. Nesse momento, o vídeo que os colegas tinham gravado já tinha se espalhado, né? Já mandado para Uruçuí, para presidente da OAB, mandado aqui para a comissão de prerrogativas, para os outros colegas advogados, entraram em contato comigo para ver, e eu digo, mande para todo mundo, só entrem em contato para tirar meus filhos da internet e de televisão, porque isso aí vai já estourar e eu não quero que eles vejam sem que alguém explique para eles antes o que é que está acontecendo. Ao sair da cidade de Bertolínia, logo que saímos da zona urbana, ele parou a viatura, o doutor Marcelo parou o carro logo à frente, né? E o comandante da operação ali, o sargento Augusto, ele encosta e pergunta se eu quero que retire as algemas, né, porque ficava mais confortável para que eu fosse até Uruçuí. Né? E eu respondo para ele que quem decide é ele. Né? Decisão está com você. Faça como quiser. E então demorou um pouco ali, ele atendeu alguns telefonemas, eu também não sei de quem, e a gente segue viagem para Uruçuí. Uruçuí, chegando lá, já estavam os advogados, né? A classe já estava toda mobilizada, né? Estavam mandando as mensagens de apoio, de elogio pela postura que a gente tomou diante da defesa da liberdade da cliente, das próprias prerrogativas da advocacia, né? Porque não são minhas, é da profissão. E a gente, então, descemos da viatura, ele mandou tirar a algema. Quando eu disse faça como quiser, ele mandou que retirasse a algema. E aí eu fui conduzido sem algema a partir desse momento. E chegando ali, eu passo para a sala da OAB. Então os outros colegas acompanharam o restante, eu saí para fazer o exame de corpo de delito, retorno, entro na sala dos advogados, ali a sala da OAB, e só vou para a sala do delegado no momento de ser ouvido. O bom disso tudo é que restou provado que eu não cometi crime algum. Né? Fato interessante é que no momento de dar a voz de prisão, ele disse que eu estava sendo preso pelo crime de calúnia.
ao chegar na delegacia, ele muda a tipificação e coloca desacato, sem que eu tenha proferido qualquer palavra que agravasse aos policiais. De forma alguma, né? Porque a gente, uma situação daquela que você vê que os abusos estão, né, sendo cometidos e os anos podem se alterarem ali, você vê que, você percebe pela experiência, você consegue prever o que pode acontecer. Sim. Então, de fato aconteceu. Eu fui preso, fui conduzido até a delegacia, algemado, mas injustamente, ilegalmente, porque em momento algum eu ataquei eles. Diferentemente do que eles afirmam no depoimento deles, porque não tem coragem de assumir a verdade. Talvez que a verdade eles não vão ter a coragem de assumir nunca. Disso tudo eu só digo uma coisa. Eu não me arrependo nem um minuto das colocações, né, que eu fiz, da forma como agi, né, em nem um segundo, e não me sinto constrangido com o que aconteceu. Muita gente fala em constrangimento. Não, eu não me sinto constrangido, porque eu não me sinto constrangido ao exercer minha profissão, ao defender o direito de ninguém, e nem ao defender as nossas prerrogativas. Aí doem quem doer, né, no que der, inclusive, né, pode dar prisão, como ocorreu no caso. A gente não vai transigir, nem com as prerrogativas, nem com o direito dos constituintes da gente. Excelente, doutor. Eu tive acesso ao vídeo, né, do ocorrido através das redes sociais da doutora Pamela. E eu gostaria de saber, doutora, como foi o sentimento de você ver uma pessoa, né, um ente familiar, passando por uma situação constrangedora como essa. Boa tarde mais uma vez, Kennedy, e a todos que estão assistindo. É revoltante. O sentimento é de revolta. Em ver um advogado nessas condições, né, por fazer o único uso da arma que ele possui, que é a palavra, que são os argumentos. E mais ainda pelo fato de ser um familiar. O sangue da gente grita, não tem pra onde. Nesse dia eu fiquei muito inquieta, fui dormir acho que 1, 2 horas da manhã, falei com Deus e o mundo nesse dia, né, tentando ajudar ele de longe, porque ele não estava aqui, ele estava em Uruçuí, mas procurando dar todo o suporte. E isso eu vejo como um reflexo da sociedade como um todo. Por quê? A profissão da advocacia é uma profissão muito importante, é uma profissão histórica. E as pessoas, elas têm o costume de ver as prerrogativas como privilégios. Elas acham que nós somos uma casta, somos uma profissão de uma casta de privilégios. E não é. As prerrogativas, elas são conquistas históricas porque existem precedentes. Os advogados, eles foram advogados ali durante a ditadura, durante todo aquele período, e ai das pessoas se não fossem os advogados. Então, são conquistas históricas. E aí vem aquele velho jargão. Se está escrito é porque tem história. Se tem história, tem precedente. Ninguém ia colocar ia ter que colocar essas prerrogativas ali à toa. E leva ainda a uma outra situação, Dr. Williams. É uma coisa que eu bato muito nos processos na qual eu atuo. É a questão da valoração da palavra do policial, que não possui, doutor, previsão constitucional, mas a valoração deles é dado um super valor em detrimento do estado de inocência dos acusados. Então, nós vemos aí que existe até uma discrepância muito grande. E se fizeram isso com uma pessoa que notadamente você olha pelo vídeo, não se alterou, não tratou ninguém de forma equivocada, não maltratou ninguém, para melhor dizer, e foi tratado daquela maneira. A sociedade, ela precisa entender que os advogados, eles não são inimigos dos policiais. Nós não somos inimigos da sociedade, nós não somos inimigos dos policiais e nós não somos amigos de criminosos.
Porque é essa a impressão que a sociedade tem quando nós falamos em prerrogativas, quando nós passamos por situações como essas, como eu vi em muitos comentários, já disse que não se discute com polícia, deixa para discutir em delegacia. Não, não é assim. E é por isso que o Estado democrático vem sendo abalado. Por esses pensamentos e por essas condutas. De certas pessoas que, de certa forma, até chegam a manchar ali o nome da instituição. Da mesma forma como eu também entendo que existem colegas que se exaltam demais ali, confundem um pouco as prerrogativas. E é por isso que nós precisamos ter bem delineadas o que é uma prerrogativa e como fazer o uso correto da prerrogativa. E a prerrogativa não é você gritar. O Dr. Williams deixou isso bem claro. Fazer o uso das prerrogativas não é você querer impor. Até porque se a pessoa não quiser respeitar a prerrogativa, ela não vai respeitar e ali ela vai estar cometendo um crime. Né? Uma violação das prerrogativas. Pode ser até caracterizado como um crime. E é isso que eu sempre venho batendo nessa tecla. Né? Que as pessoas elas precisam criar essa consciência de que as prerrogativas elas não são benefícios, que elas não são uma coisa que destaca a advocacia dos demais. Elas são necessárias porque se a gente, no uso das nossas atribuições, não gozarmos das nossas prerrogativas, certamente, né, vai ali ter um direito do cliente sendo tolhido. Poderá, né? Poderá. Não necessariamente isso vai acontecer. E esse é o entendimento que eu tenho. Nós não somos inimigos da polícia, nós não somos inimigos da sociedade, nós não somos inimigos do Estado Democrático de Direito e as nossas prerrogativas não são privilégios de uma casta. Elas são conquistas históricas porque tem histórico, porque tem história. Porque sabe-se que se nós não tivermos as prerrogativas, certamente, diante das prerrogativas, nós vemos constantes violações e, quiçá, sem elas. Excelente pontuação, doutora. Uma pergunta que eu me fiz analisando aquele vídeo o que teria acontecido se não tivesse, por exemplo, o doutor naquele local? Você acha como é que seria o resultado, desfecho da ação dos policiais com esse indivíduo? Teve a questão do cavalo, né, que foi solto. O rapaz, eles não encontraram, né? Mas certamente que teriam conduzido a mãe dele. Teriam conduzido, de né? forma arbitrária. O doutor falou no início da sua fala que a sua maior preocupação era a forma como iria chegar aos seus filhos, né, e à sua família essa notícia. Atualmente, como é que o senhor está lidando com isso? Eu ainda não vi meus filhos depois desse fato. Eu cheguei em Teresina na madrugada, né, já quase 4 horas da manhã, levantei, fui comissão de prerrogativas, eu estive na corregedoria da Polícia Militar hoje pela manhã, falei com meus filhos por telefone, né, e ao sair daqui eu vou passar lá para dar um abraço neles. Eu entendo perfeitamente. Eu sou pai, doutor, e a gente sabe o esforço que a gente faz, né? O que me comove, pelo fato, quando eu entrei em contato com a mãe deles, a minha filha tem 11 anos. Ela disse que o menino recebeu com mais naturalidade, mas se mostrou indignado e viu o vídeo. A minha filha olhou para ela, indignada, e disse: mas mãe, meu pai está só trabalhando. Meu pai está só trabalhando. Doutor, é lamentável, né? Você falou aqui nos bastidores que o sentimento de frustração, ele não deixa de ser... Não tem como a gente deixar de se sentir frustrado. Mas o que eu percebo em suas palavras, né? Eu percebo no vídeo que o senhor estava lutando realmente porque se acreditava. Que aquilo Sim, ali era um ato irregular, ali tinha um direito que deveria realmente ser prevalecido. E a gente percebe que você foi chamado por um doutor, mas chegando na situação, é como se tomasse uma dor por tudo aquilo que estava acontecendo de forma irregular. Uma coisa que é interessante, que a gente estava conversando, é que a classe jurídica de um todo, né, até mesmo oposições, né, classes jurídicas, elas se juntaram
em prol dessa situação. E eu queria saber da sua parte como é que está sendo esse auxílio, esse apoio dos amigos e de entidades jurídicas. Doutor, o apoio vem sendo total. Apoio integral dos colegas da OAB, dos advogados, né? Eu tenho recebido mensagens e postagens de advogados do país inteiro. Do Rio, de Goiânia, do DF, do Pará, do Paraná, do Goiás, da Bahia, né? Recebido mensagens de policiais, recebi mensagem de delegado do Pernambuco, eu recebi mensagem de delegado do Maranhão, eu recebi mensagem de escrivão de polícia do estado de São Paulo, eu recebi mensagem de juiz, né? E eu recebi mensagens de promotor de justiça sobre o fato ocorrido e lamentando a situação. Né, esses policiais de outros estados que entraram em contato, inclusive entraram em contato pedindo desculpa pela forma truculenta com que eu fui tratado. Porque embora eles não tivessem presente e não pertençam ao mesmo estado, né, e a corporação, são instituições de segurança pública. Né? E aí eu conversando com eles, eu falei que, né, porque é a minha visão, que a gente sabe, né, que não são todos. A gente tem uma meia dúzia de pessoas que se comportam de forma com desvio de conduta que acaba, de uma certa forma, manchando o nome da instituição. E a gente precisa separar, né, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal até. O instituto, né, a instituição de segurança pública, ela é necessária em toda e qualquer sociedade. Em toda e qualquer instituição existem pessoas que às vezes fogem ao que é correto, ao que é certo, ao que é parâmetro legal. E a gente precisa saber separar isso para não condenar aqueles que nada tem a ver com o comportamento desviado do outro. Pronto, perfeito. Você falou sobre a questão de não julgar, né, um caso isolado e interpretar isso como um todo, corretamente? Uhum. Eu recebi um vídeo da ASPRA, né, que é a Associação dos Praças Policiais. E lá era uma nota, né, onde uma pessoa, né, que eu acredito que seja responsável pela página, ele fala que a sua atitude ela foi uma atitude criminosa e, inclusive, no final ainda cita uma situação que ocorreu com um amigo da classe, um acidente, dizendo que da mesma forma que lá não foi afastado, a parte dele também não seria. Qual a sua opinião sobre esse tipo de atitude, sobre essa nota? Será que ele sabe o que ele está falando? Será que ele tem propriedade para falar sobre isso? Se tem, por que ele envolve o caso do colega que nada tem a ver com o meu caso? Por que ele vai rememorar esse fato, trazendo sofrimento para a família da vítima e para o advogado que estava envolvido nesse fato? O que é que isso tem a ver com o que aconteceu comigo? Né? Talvez falte aí conhecimento e técnica jurídica suficiente, né, argumento para defender o cliente dele, que é desviar o foco. Né? Só isso, não é outra coisa. Eu estava no meu exercício profissional. Eu não cometi crime. Tá claro. Isso aí é claro. E ficou, né, comprovado. Tá registrado. Né? A gente tem vídeo, tem os áudios, tinha as pessoas que estavam lá. E ainda bem que estava registrado. E ainda bem que foi comigo. Ainda bem que foi comigo. Nada acontece por acaso. Nós somos instrumentos de Deus aqui. Aconteceu comigo para que tivesse repercussão, para que a sociedade saiba o que é que acontece no interior do estado. Comigo, advogado, sendo filmado, na presença de populares, em plena luz do dia, aconteceu o que aconteceu, eu pergunto, o que é que acontece nos becos escuros quando não tem ninguém vendo? E com pessoas com desconhecimento jurídico, né, de seus direitos. Será que o colega que falou isso, né, ele é capaz de dizer o que é que acontece? Mas ele talvez não tenha coragem de falar. Entendi. Algumas pessoas mandaram na nossa caixinha de pergunta dizendo que esse vídeo, essa nota, ela chegou até de formato patrocinado,
né? Que é uma das estratégias que as redes sociais têm para você pegar um conteúdo que geralmente chegaria ali para uma quantidade mínima de pessoas e você investe um valor e ele alcança mais pessoas. Por que que você acha que teve esse impulsionamento? Será que foi uma forma de tentar equilibrar a repercussão que estava tendo daquele vídeo e, de certa forma, com a nota tentar rebater? Você acha que pode ter esse viés? Sem dúvidas. A repercussão foi muito grande. Eu mesmo não esperava que a repercussão fosse do tamanho que foi. Eu não esperava receber o apoio do tamanho que eu recebi. Eu ainda recebo mensagens. Ontem eu tive dificuldade para responder todas as mensagens que eu recebi. Eu tenho mensagens aqui no Instagram, no WhatsApp, pessoas com quem eu nunca conversei na vida, com quem eu nunca tinha visto, de repente descobre o número do meu telefone para mandar uma mensagem, para prestar solidariedade ao que aconteceu. São populares, são advogados, são pessoas da área jurídica, né? Advogados, bacharéis em direito, e enfim, analistas, oficiais de justiça, mas também de leigos, de clientes, né, parabenizando pela postura, pela bravura, né, pela galhardia com que a gente conduz, sem, sem sair da razão, né, sem agredir, sem cometer ilícito. Né. Então, assim, uma atuação serena, firme, incisiva, mas serena, né, como deve ser. Perfeito. Nós tivemos agora informações que alguns representantes, né, da OAB e da classe foram até a Corregedoria Geral, né, da PM solicitar a prisão administrativa, né, dos policiais. Vocês poderiam decorrer um pouco sobre esse ato? Houve sim um pedido, né, no sentido do afastamento, né, e até prisão administrativa e instauração, né, dos procedimentos, para que eles possam responder de forma administrativa e de forma criminal. Houve um pedido nesse Houve um sentido. pedido, né? E em nenhum momento se percebeu o arrependimento dessa atitude dos policiais por parte deles? Dos que cometeram ilícito, não. Né? Os que cometeram ilícito, não. Com outros policiais que a gente conversa, às vezes se colocam, né, não vou citar nomes, mas que acharam absurda a situação, né, completamente fora do, Do padrão a ser do seguido. padrão do que deve ser seguido e de como deve ser conduzido. Esse caso, ele é um caso isolado ou já aconteceu anteriormente na cidade? Algo semelhante? Olhe, com o doutor Marcelo, dentro da Câmara Municipal de Vereadores, no gabinete da presidência, um desses policiais, o Natan, chegou lá dizendo, né, dando notícia de um suposto fato criminoso e sem apurar minimamente a situação, disse que iria conduzi-lo à delegacia. Eu estava lá no momento, e aí eu questionei o porquê, e ele disse que é porque tinha uma denúncia lá e tal. E aí expôs a situação de que o senhor não tem uma situação de flagrância, esse fato não aconteceu, tá todo mundo aqui, tá o presidente da Câmara, tem servidores, questione. Né? Veja, aí o presidente da Câmara disse, olha, ele fala por mim, ele estava me representando aqui no momento e tá aí. Né, aconteceu isso aqui, e aí todo mundo que estava lá, as pessoas estavam, não aconteceu. Nesse momento, ele disse, pois nós vamos, o senhor vai com a gente. Aí Marcelo disse que não ia. Eu digo, o senhor não tem por que conduzir ele. Intime, né? O senhor intima e ele comparece na data e horário. Então ele insistiu que conduzia e eu disse, o senhor não vai conduzir ele dessa forma. O senhor quer ir também? Me leve. Se você puder me levar, me leve. Olhe, situações de flagrante estão no artigo 302, o Código de Processo Penal diz isso. Tem essa situação aqui? Não tem. E esse fato não aconteceu. Então o senhor não pode fazer isso. Mas é assim, se o senhor insiste em fazer, né, para o TCO, o PM pode fazer, aqui tem computador, tem papel, acho que o presidente da casa cede, né, pode ficar à vontade.
Ele disse, não, a gente tem uma maquininha aí. Aí chegaram outros policiais e fizeram ali no momento. Vamos ver o que é que dá. Né? Mas, assim, já teve essa situação. Tem uma situação lá de um vídeo, né, que o policial, sem a mínima necessidade, ele usa spray de pimenta nos olhos de um popular no meio da rua lá. Sem a mínima necessidade, se a pessoa esboçar qualquer reação. Qualquer reação. Era preciso que isso acontecesse com Williams ou com outro colega que tivesse a coragem de enfrentar a situação para que os abusos, os excessos fossem cessados no município de Bertolínia. Excelente. Nós recebemos uma pergunta também para a doutora Pamela, onde o nosso seguidor perguntou: na atividade criminal, isso já aconteceu com a doutora? E se sim, gostaria de saber um pouquinho mais de detalhes. Especificamente da forma como aconteceu com o Williams, não. Lógico, acontecem alguns excessos, mas na minha atuação, até hoje, graças a Deus, a gente encontra alguns percalços, mas nada grave. Nada que eu necessitasse ali de uma atuação mais incisiva por parte tanto dos pares como da própria ordem. Até agora, tudo dentro da normalidade. Às vezes a gente encontra um mais alterado, mas por conta do exercício mesmo da profissão, né? Às vezes o ânimo ali de alguns profissionais, né? Até mesmo o meu, a gente se altera um pouco. E só entrando aqui na sua situação, Williams, a gente vê um total desconhecimento jurídico por parte dos policiais, porque o crime de calúnia, eles poderiam ter lavado TCO ali, ter feito um TCO ali no ato, eles não precisavam nem... Só aí já há um abuso de autoridade. Eles poderiam ter feito o TCO lá nessa dita maquininha no local, porque eles não estavam acusando ele de calúnia, não havia necessidade da condução. Na verdade, doutora, a gente sabe, né? Eles não sabiam disso, agora eles vão ficar sabendo. Tem a história, você sabe, agora você está sabendo. Né? Que o advogado dele só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável com presença de um representante das da prerrogativas. ordem, né? Lá não havia representante da OAB. Havia advogados, não representantes da OAB. O representante da OAB é aquele que é indicado. Olha, quem vai representar a OAB é fulano. Não havia os crimes que eles imputaram à minha pessoa não eram crimes inafiançáveis. Né? A gente tem uma súmula vinculante que trata sobre o uso de algemas. E aí eles podem dizer, e alguns até dizem, mas ele disse que só sairia de lá algemado. Sim, qual o crime que eu cometi para sair de lá algemado? É a né? mesma... Eu também disse, porque um deles movimentou a arma. Vai atirar em mim? Atire! É a mesma lógica, doutor. Atirar? É porque... A gente corria o risco, né? Porque se algemado, quando a gente disse, de repente poderiam ter atirado. Mas é a mesma lógica de eu entrar agora na delegacia de polícia e virar para o delegado e dizer: Me prenda. Me jogue dentro de uma cela. Eu quero ser presa. O delegado vai fazer isso? Se não estiver cometendo um crime, ele não vai fazer isso. Ele pode fazer isso, eu chegar lá e quebrar um bem, um patrimônio público. Mas se eu chegar e dizer, me prenda, o delegado diz, tira essa doida daqui. Essa daí tá doida. É assim. Ninguém vai prender se não existe crime, doutor. O que me chama a atenção é que os concursos militares, cada vez que passa, né, a gente vê que o nível de dificuldade de adentrar na instituição não é tão fácil. É um concurso que exige ali um certo estudo, né, até sobre matérias penais, matérias processuais penais. E o que me faz indagar é essas atitudes que acontecem, elas são justificadas por falta de conhecimento legal ou sensação de impunidade? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Falta de conhecimento legal, sensação de impunidade, e a gente sabe, infelizmente, que há pessoas, né, que já fazem o concurso pensando em abusar. Porque tem a farda, tem o poder do Estado, ele representa o Estado e o Estado é forte,
né, contra o cidadão comum. E normalmente o Estado não age contra a coletividade, ele age contra um indivíduo ou um grupo de indivíduos de forma isolada. E a crença na impunidade. É tanto que desdenharam da situação. Eu cheguei a dar voz de prisão para o sargento Augusto. Isso aí Chamei ele e disse: o senhor está preso. Ele olhou para mim, debochou, eu preso, e deu uma gargalhada. Será que ele não sabe que qualquer do povo pode prender um em situação de flagrante delito? E ele estava em situação de flagrante delito, porque eu estava algemado sem ter cometido nenhum crime. Né? Ele sabe. Por que ele sorriu? Por que ele debochou? Porque naquele momento ele acreditava que não ia ter nada com ele. Foi por isso. Se vai ter ou não, a gente vai ver. Né? Certamente que haverá um processo onde será garantido a ele o contraditório e a ampla defesa, que eu não tive direito. E ele vai precisar de um advogado para respeitar a classe. Ainda tem também, Williams e Kennedy, a situação de que, né, ontem mesmo em conversa, alguns policiais passam ali na prova teórica, na prova escrita, mas não passam no psicotécnico, entram com mandado de segurança, não passam porque não tem a mínima condição de estar atuando ali na sociedade. Entra com mandado de segurança e entra. Consegue garantir ali o cargo. Então, ainda existem essas situações. E a maioria dos que se envolvem em esse tipo de confusão foram policiais que entraram através do mandado de segurança. Inclusive, aí teve o caso do capitão Alisson, né? Sim. Que matou a namorada, saiu, estuprou. Então, ele havia entrado mandado de segurança. Ainda existem também essas situações. E fora, é até um pouco complicado eu falar agora sobre isso, dos que entram pela janela. Eu participei agora aí de um... Agora não, já tem um tempinho atuando num processo onde pessoas haviam adquirido ali a prova, concurso da PMPI. Não estou dizendo que é esse caso, não estou falando que são eles, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que já trabalhei para pessoas que foram acusadas disso. E, inclusive, ali uma certa conversa ali com, não vou dizer quem, mas uma era da Polícia Civil. Doutor, vocês conseguiram identificar todos que entraram? Não, doutora. Não tem como. Nós não conseguimos identificar quem foi que entrou tanto. Então, ainda existe aí, infelizmente, isso. Não estou dizendo que foi nesse, não estou dizendo eu estou dizendo que ainda existem essas outras possibilidades. Então, porque você falou, um concurso difícil e tal, a pessoa tem que estudar, tem que ter. E ainda tem essas brechas aí que acontecem aí no caminho. Que podem gerar aí. Não, mas acontece muito. Eu só essa questão do concurso, eu saí uma vez fazer um concurso para delegado no Goiás. E quando voltei, fui eu e um colega aqui do Piauí, que hoje é delegado, né, em outro estado. Da gente voltou, que sai o gabarito, que a gente confere ali. A gente foi o primeiro colocado para a primeira fase, segundo colocado para a primeira. Tinha 2 irmãos. Parece que era isso, 2 irmãos. Eles estavam entre os primeiros colocados. Não eram bacharéis em direito. Foi descoberto na segunda fase. Esse concurso foi em 2017, fevereiro de 2017, foi anulado. Né? Esse foi anulado. Os que não são. Como a doutora Os que não ficam falou, sabendo. Né? Os que não foram descobertos. Isso. A gente vai agora se aproximar para o finalzinho, né, do nosso episódio, mas eu queria fazer uma última pergunta, né, que foi uma pergunta que inclusive se repetiu bastante. Em situação onde eu, advogado, passo por uma situação de violação de prerrogativa, quais as medidas a ser seguidas e qual a ordem? Quer falar, doutor? Pode falar. Após a violação,
Sim. A gente normalmente entra em contato com a OAB, né? Lá a gente tem uma comissão de prerrogativas. Essa comissão vai fazer todo o procedimento para a gente é acompanhado, né? Às vezes na delegacia ou no momento ali, a gente solicita o desagravo público, né? Solicita que seja feita a representação criminal e administrativa para que o agente violador possa responder pelos atos que cometeu, né? E a gente ainda pode ir para a esfera civil, né? Cobrando a indenização pelo dano moral e até material sofrido e, por que não, a ação de improbidade administrativa, né? Para pedir o afastamento daqueles que cometeram. Então, assim, a OAB ela cuida dessa parte. E eu tenho sido muito bem assistido pelos colegas, né? E sou grato a cada colega que tem manifestado o apoio, a solidariedade, né? Nesse momento, eu não diria difícil, nesse momento que a gente vai promover uma transformação, uma mudança de paradigma, de pensamento com relação ao que é prerrogativa, ao que é papel do advogado, ao que o advogado deve fazer e como deve se portar diante de uma situação de violação das suas prerrogativas, seja no momento em que ela está sendo violada, seja depois, né? A gente, assim, aproveita aqui a oportunidade para agradecer cada colega e dizer que em momento algum houve, a gente sabe que está se aproximando das eleições da OAB, né? Mas em momento algum houve qualquer manifestação para minha pessoa com sentido político. Muito bem atendido pelo Dr. Celso, prontamente, ficou até depois de meia-noite no telefone, em contato com os colegas para saber o que é que estava acontecendo. Ficou o Dr. Raimundo Júnior, que foi candidato nas eleições passadas pela oposição, entendeu? Tendo contato, querendo saber o que estava acontecendo com alguns colegas. No dia seguinte me ligou, né? Apresentou a manifestação, o Carlos Henrique da mesma forma. Então, em momento algum, eu senti essa questão política. Pelo contrário, independente, todos eles usaram a expressão, doutor, independente da sua posição com relação às eleições da OAB, eu estou do seu lado. Estou com o senhor para o que o senhor precisar. Me diga em que é que eu posso lhe ajudar, como eu posso lhe ajudar nessa situação. Isso aqui não é eleição de OAB, isso aqui é advocacia. São prerrogativas. É um ataque à advocacia que nós estamos sofrendo. Não é um ataque ao senhor, é um ataque à advocacia. É um ataque à sociedade no direito de ser defendido por um advogado no momento em que o abuso está sendo cometido. Todos eles, né, se prontificando para ajudar, independente de posição política, de situação da gente, vertente da gente com relação a apoio anterior ou apoio futuro a qualquer deles. Eu não quero citar nomes para não esquecer o nome dos colegas, mas eu tive apoio da OAB de um modo geral. Eu vou citar 2 nomes, assim, da Pamela, que é minha prima, e eu percebi que ela sofreu muito quando viu aquela situação. E a outra pessoa que, apesar de eu não ter proximidade nenhuma com ele, talvez que depois de mim seja um dos que mais vem sofrendo agressões com relação a isso. O Dr. Marcos Vinícius, quando foi atacado de forma covarde, né, por conta de um episódio que aconteceu comigo. Então, na tentativa de defender os verdadeiros infratores, eles atacam pessoas inocentes para esse fato, né? A questão do Dr. Marcos, como ele mesmo diz, vai ser decidido lá em outra esfera. E é isso, né? Citar o nome do apoio dessas 2 pessoas, né? Da comissão de prerrogativas, dos advogados de um modo geral, e todas aquelas pessoas, né, da área jurídica ou não, que se comoveram com a situação, que se solidarizaram com a gente, que foram capazes de entender, né, a nossa atuação firme naquele momento, e até os que não foram capazes de compreender que eu não estava cometendo crime. Porque é isso aí que promove o debate. Se todo mundo
pensasse igual, não teria debate, né? E essa discussão não seria, digamos, tão frutífera e tão valorosa nesse momento. Ótimas palavras, doutor. Doutora Pamela, deseja deixar uma Só para mensagem final? complementar, em relação à questão da denúncia nas prerrogativas, quando está em situação flagrancial, o advogado ele pode chamar um plantonista, vários advogados, de 3 em 3 anos, anualmente, eles podem se inscrever para fazer parte da comissão de prerrogativas, e ali ele escolhe ou se ele vai ficar na parte jurídica, ou se ele vai ficar na parte mesmo do plantão. Quando eles estão na situação de uma certa flagrância, eles podem chamar o plantonista do dia, ele vai, faz o auto de constatação, faz toda aquela anotação, assina ali com as testemunhas e leva até a OAB. Caso não seja possível o plantonista ir ou por divergência de horário, enfim, por N situações que são, porque o trabalho é voluntário, o trabalho dos advogados das prerrogativas, eles são todos voluntários. Então, ali, é a união em prol da classe. Você pode também estar fazendo a denúncia no site da OAB. Eu já fiz denúncias de dentro de presídios. Eu digo, tô aqui no presídio, disseram que tinha uma portaria assim, assim, assado, não está sendo cumprido. O horário aqui tá tal, tô fazendo a denúncia de dentro do presídio. E aí, eu até volto ali na situação, Williams, que ele perguntou, uma pessoa perguntou se eu já tinha sofrido violação de prerrogativas. Não, violação em si não, mas intimidação, tudo isso a gente sofre. A mensagem final que eu deixo é para os jovens advogados, para a sociedade. A advocacia, ela não possui inimigos, pelo contrário. Nós não temos a polícia como inimigo, nós não temos promotores, juízes, a sociedade como inimigos, né? Nós estamos aqui para construir uma sociedade justa e igualitária, dentro dos 4 cantos da Constituição e dentro do que a lei nos permite fazer. O que nós desejamos é o respeito, assim como nós respeitamos as outras instituições, nós também desejamos que sejamos respeitados, que as pessoas entendam, como eu disse lá no começo, que prerrogativas não são privilégios, que são conquistas históricas, assim como os direitos humanos, que elas possam entender isso, que a advocacia é amiga da sociedade, porque às vezes quando a gente fala, olha, eu estou aqui no exercício da minha profissão, você está violando as minhas prerrogativas diante de um ato desse de flagrante, o que as pessoas imaginam? Advogado criminalista, defensor de bandido. Nesse caso aqui é um caso clássico. Olha só, você estava defendendo bandido? Não. Era uma situação cível. Estava defendendo uma cidadã, entendeu? E dentro de um contexto da nossa cível. Comunidade, dentro de um contexto, né, e que ela não tinha qualquer participação no fato. Ela sequer tinha presenciado, ela sequer era testemunha. Então, quando nós nos incluímos aí nesse contexto de advocacia criminal, as pessoas imaginam a advogada de organização criminal X, Y e Z, e não é assim. Nós não defendemos a criminalidade. Eu nunca defendi um criminoso, olha, você tá certo, isso aqui você tem que fazer mesmo. Não, nós não apoiamos o crime. Nós estamos ali para fazer valer os direitos daquela pessoa. Eu também não concordo com aquela história que diz, eu não defendo pessoas, eu defendo o direito. Não, eu defendo o direito das pessoas. Os direitos não dá para você dissociar de uma pessoa. Então, as pessoas elas precisam ver que a advocacia criminal ela é necessária. E até elas sentirem na pele, porque você está dentro da sua casa como essa senhora, como aquele caso que eu atuei daquele menino que foi acusado de estupro de forma equivocadíssima, foi acusado falsamente, propositalmente, então, e foi comprovada a inocência dele, então assim, e todo o tempo eu fui muito hostilizada por isso. Então as pessoas, elas precisam entender, a sociedade, ela precisa compreender, e a advocacia precisa estar presente nisso, inclusive o presidente Celso Barros aqui, eu não estou levantando bandeira, se propôs a oferecer cursos para uma parceria aí com a PM, para poder fornecer cursos sobre as prerrogativas, porque é muito importante isso, Williams. Mas isso é importante. Né? Justamente para que eles tenham também essa consciência de que a advocacia não é inimiga da polícia. E isso é o que eu quero passar para os jovens advogados, que eles não se acovardem. Não se acovardam.
porque não é fácil. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é bom você passar por uma situação dessa, como o Williams passou, como muitos outros passam, mas se acovardar não é uma opção. Se acovardar não é opção. Se o advogado ele for para trabalhar para o cliente, ele tem que ir entendendo que ele está defendendo um direito que não é dele. Então, ele não pode abrir mão do que não é dele. Eu digo assim, olha, depois que eu entro na defesa, eu fico cega. Eu trabalho ali e pronto. Então, assim, eu não posso abrir mão do que não é meu. Então, o advogado, quando ele assume uma defesa, ele precisa dessa postura, não é aquela postura incisiva de brigar, de gritar, não é isso que eu me refiro. É a postura de firmeza, altivez que Williams, como exemplo, deu. Isso é o que eu quero trazer para os jovens advogados, para os advogados já atuantes, e essa lição aí, para mim, foi muito valiosa. Excelente colocações. Doutor Williams deseja fazer alguma... Só que, de fato, a advocacia não é inimiga da polícia. Pelo contrário, são parceiros. São duas instituições que devem trabalhar com o direito. Assim como a polícia é essencial em uma sociedade, a advocacia também é. Inclusive tem status constitucional, né? A advocacia ela é essencial à administração da justiça, né? Mas eu gostaria apenas de deixar uma mensagem aqui, parafraseando o Gonçalves Dias, em Juca Piratma, aquele que há de morrer, onde ele disse que a vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. A advocacia deve ser sempre brava para defender as prerrogativas, para defender os seus constituintes, para defender a sociedade de qualquer espécie de abuso praticado por quem quer que seja e em qualquer momento. Não é só após o abuso acontecer, não. É até melhor que se evite que o abuso, né, aconteça, que o abuso de autoridade aconteça, ou qualquer espécie. Tá certo? É essa a mensagem que a gente deixa para a jovem advocacia. Coragem, determinação, bravura e estudar muito, né? Que é para não fugir dos parâmetros legais. Excelente. Estamos chegando ao final do nosso episódio, terceiro episódio do Recorte Jurídico. Contamos com a presença do advogado Williams e da doutora Pamela Monteiro. Aproveito o momento para agradecer ter recebido o convite, para a gente decorrer um pouco dessa situação, uma situação que repercutiu aí praticamente em todas as redes sociais, além do nosso estado, né, vi diversas outras páginas de outros estados também postando e lhe apoiando, desejando total apoio. E o Recorte Jurídico, para garantir a isonomia, deixa aberto também o nosso espaço para que algum representante, ou até mesmo da própria instituição da Polícia Militar, também venha decorrer sobre a sua linha de pensamento e sobre o fato que aconteceu. Então, o Recorte Jurídico, o microfone é do estúdio, mas a conversa foi nossa. Muito obrigado. Obrigada. Prazer. E a gente